Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Gerência de Redes e essa é a nossa primeira aula. Nesta aula veremos uma introdução do que vem a ser gerência de redes, qual é a necessidade de se efetuar a gerência de redes, o modelo clássico do gerenciamento de redes, a arquitetura do gerenciamento de rede, o que se deve gerenciar numa rede, os principais protocolos de gerenciamento, os principais componentes ativos de redes e os padrões do modelo de referência OSI da ISO e TCP/IP. Inicialmente, as redes de computadores foram criadas para compartilhar dispositivos periféricos, como impressoras, scanners, entre outros, existindo apenas em ambiente acadêmico, governamental e algumas empresas de grande porte. Entretanto, as redes evoluíram rapidamente, as tecnologias evoluíram rapidamente e os custos reduziram, fazendo com que fosse possível as redes de computadores estarem presentes em todos os segmentos, em todas as casas, em toda a sociedade. As consequências disso é que as redes passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Ela oferece recursos e serviços que permitem uma maior interação e aumento da produtividade, e novos serviços, tais como aplicações multimídia, entre outros, foram acrescentados e estão sendo acrescentados com o tempo, aumentando ainda mais a complexidade das redes. A partir desse aumento e desse acesso cada vez maior, torna-se necessário um gerenciamento do ambiente dessas redes, para mantê-lo funcionando corretamente, para que ele não entre em colapso. Surge então a necessidade de buscar uma maneira consistente de realizar o gerenciamento de redes, para manter toda a estrutura funcionando de forma a atender às necessidades dos usuários e às expectativas dos administradores. Ou seja, a rede deve continuar funcionando normalmente, independente da quantidade de pessoas que estejam utilizando e conforme foi projetada e planejada pelo administrador. Então, esse aumento da complexidade de redes de computadores se dá pelo aumento numérico da quantidade de computadores e também pela diversidade de componentes envolvidos. A gente sabe que numa rede não vão existir equipamentos sempre todos iguais do mesmo tipo. Então, essa diversidade também aumenta a complexidade das redes. Embora os produtos envolvidos na rede se tornem gradativamente mais inteligentes, cada fornecedor oferece ferramentas próprias de controle para monitorar seus produtos. Então há dificuldade pela diversidade de formas de controle e monitoração também. Então cada fabricante que cria seu produto, seu dispositivo de rede, ele vai colocar sua própria ferramenta de administração. E aí também isso aumenta a complexidade para manipular diversos dispositivos diferentes de fabricantes diferentes. Isso tudo vai cair em cima do administrador de rede, que vai ter um esforço grande para gerenciar tudo isso. Então, o objetivo final é zelar pelo bom funcionamento e desempenho da rede de computadores e seus serviços. E isso vai depender de prover um método de gerenciamento mais seguro e confiável. Então, deve existir uma forma segura e confiável de gerenciar toda essa diversidade de modelos, de equipamentos, de fabricantes e de computadores. Aqui temos exemplos de equipamentos envolvidos no gerenciamento das redes. Temos equipamentos periféricos, como impressoras, como scanners. Aí temos os próprios computadores dos clientes que vão acessar as redes, né? Temos também os servidores que vão prover informações ou aplicações para os usuários. E os equipamentos de rede que vão conectar computadores ou servidores com os clientes. Aí, por exemplo, um switch gigabit e um roteador. Aqui a gente tem um conjunto de itens que justificam a necessidade de gerenciamento. As redes estão ficando cada vez mais importantes para as empresas. Então hoje as redes são cruciais para a empresa manter tanto sua comunicação interna quanto externa. Não é mais infraestrutura dispensável, é missão crítica. Então muitas vezes é necessário, é indispensável para que o negócio funcione. As redes são cada vez maiores, atingem mais gente na empresa, atingem mais lugares físicos da empresa e atingem mais parceiros da empresa. Então a rede ela se torna cada vez mais fundamental no negócio de qualquer empresa nos dias de hoje. Atingem também os clientes da empresa. As redes são cada vez mais heterogêneas, apresentam uma mistura de tecnologias, apresentam uma mistura de fornecedores de equipamentos e serviços, e as tecnologias são cada vez mais complexas. Então tudo isso justifica que deva haver um gerenciamento da rede para que ela possa continuar utilizável mesmo com toda essa complexidade. A gente pode definir formalmente gerência de redes de computadores como a coordenação, que é o controle de atividades e monitoração de uso, de recursos materiais como modems, roteadores, etc. E ou lógicos, como os protocolos que vão fazer a comunicação entre esses recursos,
fisicamente distribuídos na rede, assegurando, na medida do possível, confiabilidade, tempo de resposta aceitáveis e segurança das informações. O modelo clássico de gerenciamento de redes pode ser dividido em 3 partes: coleta de dados, diagnóstico e ação ou controle. Na coleta de dados, um processo, em geral automático, consiste em monitoração sobre os recursos gerenciados. Então ele vai ficar monitorando os recursos da rede e coletando dados dele. A etapa de diagnóstico consiste em tratar esses dados e realizar análise em cima deles. O computador de gerenciamento executa uma série de procedimentos por intermédio de um operador ou não, pode ser comandado pela pessoa ou automaticamente, com o intuito de determinar a causa do problema representado no recurso gerenciado. A partir dos dados coletados, é feito um diagnóstico para tentar identificar o problema que está afetando os recursos monitorados. Na etapa de ação ou controle, é onde se vai aplicar uma ação sobre esse recurso, caso o evento não tenha sido passageiro. Caso tenha sido um incidente operacional, não há necessidade de ação, mas se for um problema que permanece, é necessário aplicar uma ação para corrigir esse problema. Então, essas 3 etapas elas trabalham de forma integrada, a ação, coleta e diagnóstico, de forma a permitir o monitoramento e controle. Então, uma fase acaba alimentando a outra para melhorar sempre esse gerenciamento. Nesse modelo clássico, a gente tem a figura do centro de operações de rede, que é o responsável por gerenciar os aspectos interdomínios, tal como o enlace que envolve vários domínios, ou aspectos específicos de um domínio, devido à inexistência de gerente local. Aqui temos a arquitetura de gerenciamento de rede, onde a gente vai ter os principais elementos que vão auxiliar nesse gerenciamento. A gente vai ter o gerente, que se comunica com os agentes através de protocolo. Esses agentes vão monitorar os clientes e os equipamentos para coletar os dados. Cada nó da rede possui uma coleção de softwares dedicados à tarefa de gerenciamento, que seriam os agentes. Pelo menos um servidor da rede é designado para exercer a função de servidor de gerenciamento. Um desses servidores vai ser designado para coletar essas informações de todos os agentes. Então, esse servidor de gerenciamento de rede possui uma coleção de softwares denominados Network Management Application. Esses NMAs têm uma interface de operador para permitir que o usuário autorizado gerencie a rede. Então, através desse software, ele vai manipular a rede, gerenciar os dados que estão sendo coletados na rede. O NMA responde aos comandos do operador, mostrando informações e ou enviando comandos para os agentes através da rede. Então, através do NMA, você pode manipular os agentes que estão monitorando a rede. Essa comunicação é realizada usando um protocolo de camada de aplicação específica para o gerenciamento de rede. Então, existe um protocolo específico diferente do protocolo de rede normal, próprio para se fazer o gerenciamento. Outros nós que fazem parte do sistema de gerenciamento de rede incluem um módulo agente que responde às solicitações do servidor de gerenciamento. Então, os nós vão ter os módulos agentes que vão ser capazes de se comunicar com o servidor para responder às suas solicitações. Os agentes são implementados em sistemas finais que suportam aplicações de usuários finais, bem como em nós que fornecem serviços de comunicação, tais como roteadores e controladores de acesso remoto. Os 4 componentes básicos da arquitetura geral do sistema de gerenciamento são os elementos gerenciados, as estações de gerência, os protocolos de gerenciamento e as informações de gerência. Os elementos gerenciados são dotados de um software chamado agente, como a gente já falou, que permite o monitoramento e o controle do equipamento através de uma ou mais estações de gerência. Esse agente fica instalado nos elementos gerenciados para que ele possa receber comandos ou enviar informações sobre aquele elemento. As estações de gerência é onde a gente encontra o software gerente, responsável pela comunicação direta dessa estação com os agentes nos elementos gerenciados. Já os protocolos de gerenciamento são os protocolos necessários para que aconteça a troca de informações entre o gerente e os agentes, e ele vai ser responsável pelas operações de monitoramento e controle. Já as informações de gerência são os tipos específicos de informações que os gerentes e os agentes trocam entre si. Essas informações definem os dados que podem ser utilizados nas operações do protocolo de gerenciamento. A partir daí, o que se deve gerenciar? O software usado para auxiliar o gerenciamento de rede é instalado em servidores, estações e processadores de comunicação, como roteadores, concentradores de acesso, switches, dentre outros. Então, diversos equipamentos de rede podem ser gerenciados.
é projetado para oferecer uma visão de toda a rede como uma arquitetura unificada. Os tipos mais básicos de tarefas de gerenciamento de uma rede são monitoração e controle. A monitoração é observar periodicamente os objetos gerenciados e é importante para a política de gerenciamento. A partir dessa monitoração, o gerente tem conhecimento do estado da rede e pode efetuar operações de controle sobre a mesma. Então, o controle depende da monitoração. E aí isso deve envolver tarefas como controle de acesso à rede, disponibilidade e desempenho, documentação de configuração, gerência de mudanças, planejamento de capacidade, auxílio ao usuário, gerência de falhas e controle de inventário. Tudo isso aí vai ser feito a partir do monitoramento, pode-se fazer esse controle. Sobre os protocolos, as principais arquiteturas que a gente tem de rede são os modelos TCP/IP e OSI da ISO. Os protocolos utilizados para isso são o SNMP, Simple Network Management Protocol, do TCP/IP, e o CMIP, Common Management Information Protocol, do modelo OSI, que serão vistos com mais detalhes nos capítulos 3 e 4. Os principais componentes ativos de rede estão listados aí, são placas de rede, são estações de trabalho ou clientes, repetidores, hubs, pontes, switches, roteadores e servidores. Em resumo, todos os equipamentos que podem estar conectados na rede e consomem informações, requisitam informações dessa rede. A placa de rede é o hardware que permite aos computadores conversarem entre si através da rede. Sua função é controlar o envio e recebimento de dados através da rede. Então, se um computador não tiver uma placa de rede, não tem como ele se conectar à rede e trocar informações com ela. As estações de trabalho são os computadores clientes, que as pessoas comuns utilizam, geralmente destinada aos usuários finais. Os repetidores são dispositivos que operam apenas na camada física da rede, recebendo um sinal de entrada e regerando e enviando para a porta de saída. Então ele só faz repetir o sinal que ele recebe na entrada para a saída. Os hubs consistem de um repetidor multiportas, ou seja, ele recebe o sinal de uma porta e repete esse sinal em todas as portas que ele tem. Permite que os utilizadores compartilhem Ethernet e todos os nós do segmento Ethernet irão partilhar o mesmo domínio de colisão. Já as pontes trabalham na camada física e na camada de enlace, agregando a função de verificar o endereço MAC, endereço físico da placa de rede da estação que receberá o quadro, ou seja, que receberá os dados. É possível fazer uma filtragem de entrega, pois ao verificar o MAC, ela determina que interface receberá o frame de envio. Os switches operam de forma parecida com os hubs, só que não repetem os dados de uma porta em todas as portas. Eles vão fazer uma conexão de uma porta com a porta de saída. Nos switches gerenciáveis é possível coletar as informações que são trocadas entre as estações. Cada porta singular poderá ser analisada, os dados recebidos e enviados, os erros, otimizando assim a largura de banda da aplicação. Os roteadores geralmente são equipamentos utilizados para fazer comutação de protocolos, a comunicação entre redes diferentes. Também provê a comunicação entre computadores e a função dele é escolher a melhor rota por onde irão passar as informações de um ponto até o outro. Servidores é um sistema de computação que fornece serviço a uma rede de computadores. O uso das redes de computadores se dá em grande parte entre conexão entre clientes e servidores, ou seja, entre as máquinas que oferecem algum serviço e os usuários finais que vão requisitar esse serviço. Estabelece a conexão para a troca das informações desejadas. Sobre os padrões do modelo de referência OSI e TCP/IP, a ISO especifica o CMIP e o CMIS, Common Management Information Service, com protocolo e serviço de gerenciamento de rede do nível de aplicação do modelo OSI. A necessidade de mecanismo de gerenciamento das redes TCP/IP é atendida pelo SNMP, em associação com o esquema MIB, Management Information Base. Então a gente já tinha visto os protocolos, o CMIP e o SNMP. Aliados a eles a gente tem o CMIS ao CMIP e o MIB ao SNMP. E a gente vai ver mais detalhes sobre esses protocolos nas próximas aulas.